como já falamos agora há pouco, nós vamos conversar sobre o tema O Poema de Deus. E um texto que tenho convicção absoluta vai falar profundamente ao seu coração. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, eu vou ler na edição revista e atualizada, ok? Vamos lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 de Efésios capítulo 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, amados, irmãos, amigos, você que está agora com a gente participando aqui desse culto. A epístola de Paulo aos Efésios é uma das 4 epístolas em prisão, né, porque Paulo estava preso. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo passou, amados, aproximadamente, e se aí você pegar aí Atos capítulos 18 a 20, descreve que Paulo passou aproximadamente 3 anos junto à congregação de Éfeso, que foi a que ele mais tempo passou. Né? Em nenhuma outra congregação missionária ele passou tanto tempo. E foi lá, né, que ele visitou um grupo de discípulos durante a sua 3ª viagem missionária, que aconteceu ali em torno de 52 a 55 depois de Jesus. Ele tinha um relacionamento muito próximo deles e ele estava realmente preocupado, amados, com a questão da divisão, né? Aliás, o problema central atacado por Paulo é a divisão que ocorria naquela congregação, particularmente entre os membros de origem judaica e os membros de origem gentia, ou seja, aqueles que eram judeus que se converteram e pessoas que não eram judeus, mas se converteram também. Em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 2, Paulo então, amados, vai falar sobre questões fundamentais e basilares do Evangelho. E eu queria muito a sua atenção para a gente bater um papo aqui, tenho certeza, muito abençoado e muito edificante. Veja, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo, amados, deixa claro que a pessoa sem Deus, a pessoa que não chegou a Deus através de Jesus Cristo, ela está morta. Morta biologicamente? Não. Ela continua levantando, acordando, indo passear, almoçando, jantando, dormindo, tendo a sua vida normal. Mas ela está morta do ponto de vista da relação com Deus. Certamente você já esteve em um funeral. Funeral é sempre algo muito difícil. Eu, apesar de ter feito já inúmeros velórios, inúmeros cultos fúnebres, nunca me acostumo. Sempre para mim é algo difícil, sempre para mim é algo muito sofrido. Mas se você falar com o morto, ele não ouve. Não é que você não está falando, é ele que não ouve. Se você tocar no morto, ele não ouve. Não é que você não está tocando, é ele que não está ouvindo. Não importa o que você faça, ele não percebe você. Mas não é por causa de você, é porque ele está morto. E assim é com essa sociedade atual. Não é? Alguém já tentou vaticinar que Deus estava morto. Seria um pouquinho mais inteligente e prudente dizer que, na verdade, a sociedade está morta. E por isso não consegue perceber a Deus. Paulo continua, amados, descrevendo no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora, ele declara e mostra que os mortos
separados de Deus, mortos espiritualmente, aqueles que não estão em Deus através de Jesus Cristo, eles andam segundo o curso desse mundo. Ao falar e ao se referir ao mundo, aqui Paulo não está dizendo a natureza, não está se referindo às cachoeiras, aos rios, está se referindo à sociedade. Os mortos que se julgam livres, e é curioso isso, né? Estão mortos e se julgam livres, numa suposta liberdade, enquanto na verdade andam segundo um curso que foi preparado para eles. Há sim uma cultura nessa sociedade dos mortos. Há sim um modelo de vida nessa sociedade dos mortos. E Paulo complementa, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe da potestade do ar, Paulo está falando de Satanás. Logo depois ele vai se referir mostrando o que é Satanás. Então, na verdade, há sim Satanás atuando, dando a direção, dando o curso desse mundo. E dando o curso desse mundo, dirigindo esse mundo, dizendo para onde eles devem ir, o que fazer, o que não fazer. E por isso ele termina com a expressão filhos da desobediência. Porque a nossa natureza humana não é pela obediência, ela é pela desobediência. A nossa natureza humana, a nossa herança adâmica, desde Adão, é pela desobediência. Nós não somos naturalmente obedientes. Nós não somos naturalmente bondosos. Nós somos naturalmente desobedientes. Nós somos naturalmente maldosos. A maldade, ela é natural nos nossos corações. Alguém já disse com propriedade que se você quiser ir para o inferno, você não precisa fazer nada, basta ser quem você é. Basta que eu seja quem eu sempre fui, basta que eu haja sempre como eu sempre agi e eu irei para o inferno. Porque a minha única esperança de não ir para o inferno é me tornar uma nova criatura. E isso só é possível pelo sangue de Jesus. Eu queria continuar com você, versículo 3. E aí, entre os quais também todos nós andamos outrora, porque todos nós estávamos mortos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Chamados já de mortos, denominados como filhos da desobediência, agora somos denominados como filhos da ira, porque a ira do Senhor se revela contra o pecado. Mas ele diz antes que andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que vida triste é da pessoa que ela faz a vontade da carne e dos pensamentos. Veio o pensamento, ela obedece. Veio o sentimento, ela obedece. No capítulo 6 de Romanos, Paulo também fala sobre isso, sobre a obediência ao pecado. Basta chamar que a pessoa vai. Na questão do temperamento, do comportamento, basta colocar um estímulo, basta o príncipe da potestade do ar. Basta o curso desse mundo colocar um elementozinho ali que acaba com o dia da pessoa. Ela é dominada pelos pensamentos, ela é dominada pelos seus sentimentos, ela é dominada pelos seus desejos. Quantos casamentos foram destruídos, completamente destruídos, por homens que não são capazes de dominar o menor impulso. Mas o menor impulso, basta ter um impulso que eles cedem, eles são conduzidos, são escravizados por aquele impulso. Seja um vício sexual, seja uma droga, seja um comportamento, seja lá o que for. Que triste vida é daquela pessoa que é completamente dominada pelos seus pensamentos, pelos seus anseios. E repito, e estou sendo aqui redundante até, não é nem que ela fez uma luta enorme e aí no final ela cedeu. Não é isso não. Ela simplesmente não consegue se manter. Ela acordou, naquele dia decidiu, não, vou ficar em família, vou ter um dia sossegado. Basta ter um estímulo qualquer, uma notícia, uma informação, um telefonema, e acabou com o dia dela. Porque ela é totalmente dominada, escravizada, segundo o curso desse mundo, segundo Satanás. Versículo 5, queridos, diz assim, versículo 4. No versículo 4 tem uma inflexão, e uma inflexão absolutamente maravilhosa. Duas palavrinhas que transformam a vida da gente.
Duas palavrinhas que vão transformar a sua vida hoje. Versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. As duas palavras, mas Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma de mandar o seu Filho. Deus não tem, aliás, obrigação nenhuma para conosco. Nenhuma. Porém, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, apesar de nós estarmos mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. Ah, queridos, mas Deus. Mas Deus, apesar de toda a nossa maldade, não se esqueceu de nós. Mas Deus, apesar de não merecermos, nunca nos abandonou. Mas Deus, apesar de toda a nossa impiedade e de sermos filhos da desobediência, hoje preparou esse culto para falar ao seu coração, para falar ao meu coração, para nos dar mais uma oportunidade, para manifestar mais uma vez a sua misericórdia. Pois é, estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somente em Cristo nós temos vida. Somente pela graça somos salvos. E vai vir agora toda uma descrição desse processo. O processo de se tornar uma nova criatura, o processo de aprender a viver em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo também, em Romanos capítulo 6, versículo 4. Veja, versículo 6. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Através de Cristo, a manifestação da bondade de Deus é eterna. Deus, querendo ser misericordioso para conosco, mas sendo justo, Ele então envia o seu Filho, porque o seu Filho sacia a sua justiça e permite que Ele mostre toda a sua misericórdia e toda a sua bondade. Somente pela graça podemos ser salvos. Não há nada que você faça que possa levar você à salvação. Tenho certeza que você é uma pessoa de caráter, tenho certeza que você é uma pessoa de boa conduta, tenho absoluta convicção que você é uma pessoa que faz o bem, mas nada disso pode te trazer salvação. Quantos têm se perdido porque querem ter uma vida com Deus baseada no esforço próprio? E ali, ascetismo, e aí eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu amado, minha querida, não há nada que você possa fazer, nada, rigorosamente nada, para que a salvação chegue até você. A salvação é obra exclusiva de Deus. Hoje se renda a ela. Se renda a Jesus. E veja aquilo que só Deus pode fazer por você. Vamos continuar, queridos, nesse texto maravilhoso. No versículo 8, porque pela graça sois salvos. Ele repete, mediante a fé. Então, o único meio de eu chegar a Deus, não sem motivo, o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pegue lá o capítulo 11. Somente pela fé em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou por mim e por você, nós podemos ter uma vida completamente diferente, completamente transformada. Talvez você esteja sofrendo porque você está tentando na base do seu esforço. Talvez a sua família esteja padecendo porque vocês estão tentando na base do esforço pessoal. E o esforço pessoal, ele é muito necessário para a vida como um todo. Ele é muito necessário para os seus estudos. Ele é muito necessário para o seu trabalho. Até para a sua saúde, né? Para você controlar aí o apetite, para você fazer um exercício. Mas para a salvação ele não serve de absolutamente nada. Vamos continuar, queridos? Versículo 8, eu vou repetir. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até a fé é dom de Deus.
Hoje podemos orar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, concede-nos a fé. No versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo então enfatiza que ninguém será salvo por obras, que ninguém será transformado por obras, que ninguém terá uma nova vida por obras. No versículo 10, então, ele vai usar uma expressão no grego, que é o tema desse nosso bate-papo, que é o tema dessa noite, que é o tema da mensagem dessa noite. Quando ele vai dizer exatamente o seguinte, e eu gostaria que, se possível, você lesse aí comigo, na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 10. Se não, escute, por favor. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, os frutos virão, as boas obras virão, mas elas também serão consequência da transformação que Cristo opera em nós. Serão consequência da manifestação da graça sobre nós. Mas veja o início do versículo 10. Pois somos feitura dele. A palavra aqui traduzida como feitura, no original, é poeima. Tem um izinho aqui, tá? Poeima. E poema significa exatamente o que você está ouvindo agora e que já veio à sua mente, poema. Por isso, o tema de hoje é o poema de Deus. Sabe o que está dizendo? Que em Cristo, aquele que estava morto, em Cristo, aquele que era filho da desobediência, em Cristo, aquele que era filho da ira, em Cristo, aquele que foi vergonha para a sua família. Você já envergonhou a sua família? Você já foi motivo de vergonha para as pessoas que você ama? Você tem sido motivo de vergonha na sua igreja? Você tem sido motivo de vergonha para Deus? Ninguém viu, ninguém soube, mas você sabe que Deus estava vendo? Pois é. Você e eu, que tantas e tantas vezes tivemos atitudes completamente inadequadas, desejos inadequados, anseios inadequados, sentimentos inadequados. Você e eu, que andamos segundo o curso desse mundo, fomos como bichinhos de estimação do pecado. O pecado nos chamava, nós íamos. Fazíamos aquilo que o pecado queria. Hoje, pela graça, mediante a fé, Deus quer que sejamos novas criaturas, vivendo uma nova vida. Isso parece até uma utopia, não parece? Não parece inatingível? Ah, isso não é para mim. Há dois grandes perigos aqui. Um é daquela pessoa que vive numa hipocrisia. Ela sabe que ela não vive em novidade de vida, mas ela finge que vive. O outro é a pessoa que, sabendo que não vive em novidade de vida, desiste. Ela acha que isso é para algumas pessoas que são muito santas, muito capacitadas, não é para ela. Mas não é assim. É para todo aquele que for salvo pela graça de Jesus. Sabe o que você pode ser hoje? Pelo sangue derramado de Jesus, você pode ser um poema de Deus. Pois somos feitura dele. Ou seja, no original, somos o poema de Deus. O poema de Deus. Através de Cristo, somente através de Cristo. Não há esforço humano que possa transformar ninguém, nem o mais dedicado dos homens, nem a mais dedicada das mulheres, nem a pessoa que mais ora, nem a pessoa que mais jejua, nem a pessoa que mais busca, nem a pessoa que tenha as melhores qualidades, o melhor caráter humano, nem a pessoa mais caridosa do mundo poderá ser um poema de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, hoje você pode ser o poema de Deus. Oh, não é lindo, querido? Não é lindo, querida? É lindo demais. Quando penso em mim,
Enquanta coisa errada já fiz na vida, enquanto já tenho certeza absoluta, já envergonhei o meu Senhor. Enquantas vezes Deus olhou para mim e chorou por causa dos meus erros, da minha maldade. Porque a minha natureza pecaminosa chama pelo que é mal, pelo que não presta, por sentimentos de vingança. Quando olho para mim e relembro quantas vezes fui dominado pelo meu temperamento e paguei o mal com o mal, o outro gritou, eu gritei também. O outro falou mais alto, eu falei mais alto também, para ver quem ia ganhar no grito. E quando ganhei no grito, ainda me regozijei na minha maldade, tá vendo? Tem que gritar mesmo. Hoje, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, olha o que eu posso ser. Eu posso ser não mais motivo de vergonha, não mais motivo de tristeza. Eu posso ser o poema de Deus. Eu lhe faço um convite. Venha ser o poema de Deus para a sua família. Venha ser o poema de Deus para essa geração. Vivemos dias tão delicados, tão difíceis. E não falo só, querido, das questões óbvias da pandemia, né, de toda a dor, de tantas famílias enlutadas, de tanta morte, de tanta dificuldade financeira, situação econômica estrangulada. Mas falo, independente de tudo isso, falo da miséria que reina nesse mundo, porque esse mundo caminha segundo o príncipe dele. E aí os mortos caminham segundo o curso desse mundo. E esse mundo caminha segundo o príncipe da potestade do ar. Todas as religiões, amados, têm uma figura, têm figuras que não são humanas, são espirituais. Né? Você lembrar aí de Aladim, com a lâmpada maravilhosa, né? Tinha lá o gênio. O gênio, o Genie, era um ser, é um chamado, denominado, um ser intermediário entre os homens e Deus. Essa é uma figura bastante conhecida no mundo islâmico. A palavra de Deus não nega que há sim um mundo espiritual. Por isso fala que há principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Basta você continuar lendo aqui Efésios, você vai ver isso. Vá para o capítulo 6, você vai ver toda essa descrição. Mas esse mundo tenebroso, dominado, principados e potestades, a Bíblia deixa claro que eles são demônios, espíritos malignos, que dirigem o curso desse mundo, porque são liderados pelo superior, pelo chefe deles, que é Satanás. Hoje, você não precisa mais andar segundo o curso desse mundo. Você não precisa mais caminhar para a destruição. Você não precisa mais ver a sua família se deteriorando. Como vai ser? O que você vai fazer? Não. É o que Deus já fez por você. Quando Ele enviou o seu Filho por amor a você, para que então você deixe de ser um morto, que Deus fala, você não ouve, Deus toca, você não sente, Deus se manifesta e você não percebe porque você está morto. Você deixe de ser filho da desobediência e você se transforme em alguém salvo pela graça, mediante a fé. E essa, inclusive, não é meritória, é dom de Deus. E então você seja o poema de Deus. Eu clamo ao Senhor que nessa noite você receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E mesmo você, que um dia já aceitou Jesus como seu Salvador, mas talvez não esteja vivendo em novidade de vida. Seus sentimentos são os mesmos que sempre foram. Você acaba sendo dominado pelos seus impulsos. Você se renda ao Senhor Jesus e diga: Senhor, eu não vou ser mais motivo de vergonha. Eu não vou ser mais motivo de tristeza, nem para a minha família, nem para a igreja, nem para os meus pais, nem para os meus filhos, nem para o meu cônjuge, minha esposa, meu marido, muito menos para ti. Eu agora, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e essa mensagem é para todos nós.
É para você que está ouvindo e participando desse culto, que se você está participando desse culto é porque Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer te transformar num poema. Através de Jesus Cristo, seja o poema de Deus.